Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Para que nós possamos ser cheios, para que possamos ter uma semana abençoada. Tema da mensagem: sequidão ou bonança. Um tema um pouco complexo, um pouco forte, né? Muitas pessoas estão passando sequidão, outras pessoas estão passando bonança. Mas eu falo para você que, independente do que você estiver passando, o importante é que nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um Deus que sabe, e pode todas as coisas, na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz: de manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Respondeu Jesus: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia, irmãos. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E voltando para o começo do texto, eu acho muito essa passagem, a primeira vez que eu li foi alguns anos atrás, eu achei muito interessante. É uma bela passagem onde a palavra do Senhor diz que Jesus, logo de manhã cedo, ele estava caminhando, e a palavra de Deus diz que Jesus, ele teve fome. E a palavra relata que, diante daquela necessidade de Jesus, diante daquela necessidade do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que pode todas as coisas, de repente ele é visto uma figueira onde era uma figueira viçosa, era uma figueira de folhas verdinhas, né? Uma figueira onde as pessoas olhavam desde longe e as pessoas contemplavam aquela figueira. Mas aquela figueira, ela tinha, naquele momento, ela tinha uma particularidade muito ruim, por ser uma figueira, uma árvore que dá frutos. Naquele momento ela não tinha frutos. E quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, nós vivemos situações assim, ou nós conhecemos pessoas que têm vivido a situação. E não é muito difícil nós vermos nos dias que nós vivemos hoje, né? Na modernidade, com todas essas facilidades que nós temos, e nós começamos a perceber, nós começamos a analisar hoje que muitas pessoas têm vivido por aparências, assim como aquela figueira. E muitas vezes as pessoas deixam de viver a própria vida para viver uma vida de aparência, como se a aparência fosse mais importante
do que a vida dela. Nós começamos a ver isso muito nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde as pessoas postam muitas coisas, né? Onde as pessoas se vendem por uma coisa que elas não são, uma coisa que elas acham que é importante provar para o mundo, que elas não são aquilo, mas elas são como aquela figueira. Elas têm aquele rótulo bonito, um rótulo maravilhoso, mas por dentro ela não tem nada. O mundo tem vivido isso, meu querido. A modernidade tem vivido isso. E o que é o pior, meu querido, o que é mais agravante nesse caso, a igreja tem vivido isso. Muitas pessoas têm vivido por aparências. Muitas pessoas têm se apresentado como aquilo que ela não é, mas ela tem se oferecido por uma pessoa que ela não é. Um conteúdo totalmente enganoso. E a palavra relata que naquele momento, quando Jesus ele olha aquela figueira, uma figueira bonita, uma figueira viçosa, e Jesus ele esperava algo daquela figueira. E o que nós precisamos analisar para a nossa vida hoje? Como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida onde nós precisamos agradar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma vida onde nós precisamos andar de carro importado, morar em mansões, para que nós possamos ficar felizes. Ou até mesmo na igreja, nós podemos nos apresentar na igreja como uma pessoa santa, como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa honesta, como uma pessoa que é digna. Ou nós só estamos apresentando o nosso rótulo? Mais uma diferença, irmãos, entre o mundo e a igreja. O mundo nós poderemos postar tudo que nós não somos. Várias pessoas vão acreditar, várias pessoas vão confiar no que nós estamos postando. É diferente da igreja, porque a igreja, embora você se apresente como uma pessoa honesta, como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa santa, uma diferença é, irmãos, a mesma coisa que Jesus, ele percebeu na figueira, Jesus também percebe em cada um de nós, que nos apresentar diante do Senhor enganosamente. Aqui na igreja nós não podemos ter rótulos, porque qual o intuito de nós estarmos aqui, cultuando a esse Deus, fazendo um culto maravilhoso para o Senhor? Seria, você viria com a melhor vestes, você se apresentar bonito, para que o irmão da tua direita ou da tua esquerda te visse, ou você se apresentar uma coisa que você não é para ele? Não. Nós precisamos entender o que, irmãos, na igreja? Que nós precisamos nos apresentar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, transparente diante desse Deus. Não podemos vir na igreja com a melhor roupa se nós não tivermos o melhor coração para ofertar para Deus. Mas quando nos apresentamos diante desse Deus, de coração aberto, de coração transparente,
não importando o que as pessoas vão dizer para você, mas o importante, o que você vai oferecer para esse Deus que está vivo, esse Deus que Ele cuida de nós, esse Deus maravilhoso, irmãos, que se apresentou até aquela figueira. É esse mesmo Jesus que está aqui. Coisa triste, meu querido, é você viver uma época de sequidão, uma época de miséria espiritual. E tem muitas pessoas se apresentando diante de Deus, mas sem oferecer nada para Deus, miserável diante desse Deus. Eu não estou falando em valores, eu estou falando de coração, meu querido, porque a melhor coisa que você pode apresentar para esse Deus é o seu coração hoje, para que haja uma verdadeira mudança. E a palavra nos relata que quando Jesus chega perto daquela figueira, Jesus ele começou a observar aquela figueira. E aquela figueira, interessante, irmãos, que ela estava à beira do caminho, e Jesus se aproximou dela, e não tendo achado senão folhas nessa figueira. Resumindo, irmãos, Jesus, ele só encontrou uma vestes bonita naquela figueira. Mas a coisa maior que Jesus precisaria naquele momento, irmãos, era saciar a fome dele. E Jesus, ele não conseguiu achar o fruto daquela figueira. Comece a imaginar, irmãos, como que nós estamos nos apresentando diante desse Jesus. Como que você chegou diante desse Jesus nesse domingo? Talvez você veio pela primeira vez, talvez você já veio algumas vezes na igreja, ou você de casa ainda, você vai encontrar essa palavra no seu coração, ou talvez você já esteja há anos aqui na igreja. Como que você chegou hoje diante desse Deus? O que você pode oferecer para esse Deus? O que você pode oferecer para Jesus hoje? Talvez você fale assim: pastor, eu saí de casa, pastor, mas para falar a verdade, não tem nem folhas. Eu sou uma figueira pior do que aquela figueira de folhas verdes, eu não tenho nem folhas. Eu sou uma árvore seca, eu estou vivendo sequidão. E a palavra que vem a seguir agora, irmãos, é um tanto pesada, mas não se preocupe, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Verso 19: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Nunca mais dê frutos. Uma palavra um tanto pesada. E eu vou mais além do que a palavra de Deus diz, irmãos. A palavra do Senhor diz: imediatamente a figueira secou. Pastor, eu quero ir embora da igreja, não quero mais ficar aqui, porque se Jesus pegou e já amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira imediatamente secou, não tem mais nada para fazer aqui, eu vou embora. Se eu estou pior do que essa figueira, eu vou embora para nunca mais voltar. Calma, meu querido. Muitas pessoas vão achar: puxa vida, mas que Jesus justiceiro é esse?
aonde aquela figueira, a coitadinha daquela figueira não deu um fruto para ele, e ele foi lá e lançou palavras naquela figueira, e aquela figueira naquele momento morreu. Aquela figueira imediatamente secou. Mas que Deus é esse, pastor, que nós servimos? Mas eu falo para você, irmãos, que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Embora nós começarmos a olhar a situação daquela figueira, aonde Jesus disse: olha, que nunca mais nasça fruto de ti, imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Irmãos, nós temos aprendido aqui que quando Deus faz, Ele faz e faz depressa, né, pastor? Quando Deus faz, Ele faz e faz depressa, meu querido. Mas quando Jesus responde para os discípulos, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, eu poderei fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, receberão. Amém, irmãos? Tudo que fizerem oração, crendo, receberão. Mas pastor, como que vai ficar essa figueira? Eu quero saber, pastor, mas por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Irmãos, se eu perguntar para você essa noite, quem que está aqui na igreja para que Deus possa dar benefício somente para você mesmo e mais ninguém? Pode perguntar para você mesmo e responder: quem que está aqui essa noite que quer somente o benefício para você mesmo, né? E não quer dividir esse benefício com mais ninguém, quer ser uma pessoa avarenta, não quer receber o benefício de Jesus para ninguém, não quer compartilhar para ninguém, você quer o benefício somente para você. Quem que queria isso, irmãos? Se você respondesse assim para Deus: não, eu quero só para mim, eu não quero dividir para ninguém, irmãos, automaticamente você seria uma figueira que não dá fruto, uma figueira estéril. Mas se eu perguntasse para você: olha aqui, quem gostaria de receber o benefício do Senhor e ser uma figueira frutífera? Já foi falado aqui essa noite, ganhar vidas para Jesus, saquear o inferno lá fora e trazer para a glória e honra do Senhor Jesus. Quem gostaria de ser abençoado e que a sua bênção, compartilhar e dividir muitas bênçãos com as pessoas, semear na vida de pessoas? Você seria uma árvore frutífera. Mas eu falo para você, irmão, se você for uma figueira avarenta, uma figueira que não dá frutos para não dividir com ninguém, sinto muito dizer para você, irmãos, que você já é uma figueira seca e não serve para nada a não ser lançar no fogo. Esse é um exemplo que Jesus dá, porque nós precisamos ser figueira frutíferas. Tivemos agora a época da manga, final de ano, e esse ano deu muitas mangas, né? Deu muitas mangas. E se você olhar essa mangueira, irmãos,
Quando você olha, está passando na estrada e vê aquelas mangueiras carregadinhas, o que você vê naquela mangueira? Você olha os frutos, amém, irmãos? Ninguém olha para a folha dela. Agora vai chegar a época da manga, em julho, agosto ela começa a florir, aí você começa a ver aquelas flores na mangueira, você começa já a olhar a mangueira diferente. Mas quando está na época da manga, onde ela está madurinha, você começa a olhar os frutos, você começa a desejar os frutos. E o mesmo aconteceu com Jesus, irmãos. Aquela figueira não tinha frutos para saciar a fome de Jesus. E qual que é o fruto, irmãos, que Jesus precisaria naquele momento? Qual que é o fruto que Jesus precisa de nós? Pastor, eu vou procurar um fruto bonito, um fruto maravilhoso, e vou ofertar para Jesus. Jesus, Ele não se interessa por aquele fruto, irmãos. Embora seja um fruto bonito, um fruto sem defeito algum, mas hoje Jesus, Ele não necessita daquele fruto mais, porque o verdadeiro sacrifício já foi pago na cruz. Nada que nós fazemos para Deus, ofertamos para Deus, não vai adiantar nada. Mas existe uma coisa que nós podemos oferecer para Deus, para saciar a fome de Jesus, é a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus através do que, meu querido? Foi falado aqui essa noite também, através da oração. Oração nada mais é, irmãos, para quem acha que orar para Deus é algo difícil, algo impossível, oração para Deus é nada mais do que lançar palavras para o Criador, é nada mais do que lançar palavras para Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E orar, o que é? Orar é falar. Orar, ação, oração, você tem que fazer algo para Deus. E quando nós oramos para Deus, irmãos, nós começamos a oferecer o melhor frutos que você poderia oferecer para Deus. E os frutos são necessários, porque nós não somos figueira estéril, nós temos ouvido a palavra, nós temos vivido a palavra do Senhor, cada um de nós somos capacitados. Esse culto aqui, amanhã se alguém perguntar, eu tenho muito disso, daqui 2 dias a pessoa pergunta, mas o que foi pregado? De repente eu não lembro do que foi pregado, mas eu falo para você, irmãos, que já está guardadinho no seu HD aqui ou no coração, está guardado tudo que foi dito essa noite, e no momento certo, o Espírito Santo de Deus, Ele começa a revelar, Ele vai soltando devagarzinho tudo que você aprendeu hoje, porque o alimento, você está sendo alimentado hoje. Você lembra do que você comeu há 3 dias atrás, irmãos? Não lembramos, mas você lembra que você foi alimentado, amém? Nós lembramos que nós somos alimentados. Então os frutos são necessários, a oração é necessária para que nós possamos agradar esse Deus, para que nós não podemos ser figueira sem frutos, para que nós possamos sair da sequidão, para que nós possamos ser lançados na bonança do Senhor, aleluia. Livro de Efésios capítulo 5, versos 8,
Os frutos são necessários, meu querido. Começa a visualizar, irmãos, pela fé, Jesus chegando até aquela figueira, uma figueira bonita, uma figueira viçosa. Jesus caminhando até aquela figueira, e ao passo que Jesus estava caminhando naquela figueira, uma figueira viçosa, uma figueira bonita, uma figueira que atraiu a Jesus à beira do caminho. Por que ele fala à beira do caminho, irmãos? Porque cada um de nós aqui não estamos perdidos, nós não estamos no mundão, nós estamos à beira do caminho. A igreja é o caminho. E Jesus chega até aquela figueira, no momento que ele começa a chegar, ele começa a enxergar a realidade daquela figueira. Por que Jesus não amaldiçoou quando ele viu aquela figueira? Será que Jesus, ele não sabia que aquela figueira não tinha frutos? Será que Jesus não sabia que aquela figueira não poderia saciar a fome dele? Sim, Jesus sabia. E Jesus, ele poderia amaldiçoar aquela figueira, porque ele sabia que ali não tinha fruto algum. Mas quando Jesus ele se aproximou da figueira, irmãos, de longe nós podemos ser o que nós quisermos, mas quando nós nos aproximamos, quando Jesus ele nos aproxima de nós, Jesus ele começa a ver tudo que nós podemos oferecer a Ele. Sabe o que quer dizer, irmãos? É comunhão, intimidade com Deus. Deus ele sabe tudo que nós somos. Deus ele sabe tudo que nós precisamos. Deus ele sabe que você está passando em dia de sequidão, mas se você não se aproximar de Jesus, se você não se aproximar, se você não ficar perto de Jesus, embora Ele saiba o que você precisa, embora Ele saiba tudo que você é, mas se você não tiver intimidade com esse Deus, se você não estiver perto desse Deus, meu querido, você vai continuar sendo essa figueira estéril, uma figueira seca. Mas quando nós chegamos, quando nós nos aproximamos de Jesus, então realmente a intimidade, a graça, lembra da graça, irmãos? Já foi cantada aqui essa noite, graça. Essa mesma graça, irmãos, que nos faz transparente diante desse Deus, essa mesma graça que nós somos agraciados por esse Deus. Livro de Efésios capítulo 5 versos 8, porque outra hora, outro tempo, está entendendo, irmãos? Pega isso para a sua vida, outra hora, outro tempo, vocês eram trevas, e eu falo para você, até mesmo você que chegou hoje na igreja, a outra época, outrora, o momento antes de você entrar para aquela porta, você já era uma pessoa, mas a partir do momento que você entrou aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que já nós somos a mesma pessoa. Deus ele já começa a mudar a nossa vida. Deus ele já começa a ganhar a intimidade. Deus ele começa a ver os seus defeitos, porque você já não é uma figueira desconhecida, uma figueira que somente tinha folhas verdes, mas você nesse momento já começa a ser transparente diante desse Deus. Você já começa a ganhar intimidade desse Deus, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia, aleluia, meu querido.
Eu vou falar de novo para você, talvez você não entendeu. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Quando for aplaudir, irmãos, glorifique, exalte esse Deus. Se você quiser bater palmas sem exaltar a Deus, vai no campo de futebol, aplauda o seu time. Mas quando você exaltar, glorifique e exalte o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Vivam como filho da luz. Você de casa, vivam como filhos da luz. As trevas já era. A luz de Cristo acabou de ser acesa na sua vida. Pois o fruto da luz, olha aí, irmãos, você agora começa a dar fruto. Mas que fruto é esse, pastor? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você já consegue discernir, irmãos, o que é bom para o Senhor? Você consegue sim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele consegue, então nós conseguimos discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que fazem oculto, até mencionar é vergonha, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aleluia, irmãos. Chega na sua casa e entra na sua casa hoje, sem acender luz para você ver o que acontece. Você já vai de encontro para a geladeira. Você vai tropeçar no tapete, você vai cair. E assim, irmãos, se nós não tivermos a luz que é Jesus em nossas vidas, então nós vamos ser, quando nós acendemos a luz, quando estamos com a luz de Cristo, nós tornamos-se visíveis, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aleluia, irmãos. Nada fica oculto, meu querido, nada fica escondido, porque agora nós vivemos na luz. Agora nós vemos a luz. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes. Tem gente dormindo aí, irmãos? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia! Esse Cristo resplandecerá sobre ti. Aí Deus, Ele já começa a nos restaurar. Já não somos mais figueira estéril, já começamos a mostrar nossos frutos. Você é que nem aquela mangueira final de ano, bonita, viçosa. As pessoas olham, comentam: que coisa linda aquilo lá, que coisa linda aquilo lá, é primícia. E assim que as pessoas estão olhando para você, irmãos. Eu não estou falando em Facebook, Instagram, onde nós podemos enganar muitas pessoas, mas na vida real,
Assim como o servo de Cristo vivendo na luz, as pessoas começam a te contemplar. Olha aqui, olha o fulano, como é que ele está, bonitão, uma pessoa alegre, uma luz. Olha aqui, eu não sei por que eu gosto de estar perto de você. Eu sinto algo diferente em você. Eu sinto uma luz em você. Quem que já ouviu isso, irmãos? Várias pessoas já ouviram. E se você não ouvir ainda, irmãos, você vai começar a ouvir hoje, porque agora nós vivemos na luz, e quem vive na luz tem que brilhar. Nós temos que brilhar, irmãos, mas não para nos engrandecer, não, é para engrandecer o nome do Senhor. Olha, sabe por que você sente algo diferente? Porque eu sirvo o Deus Altíssimo, porque agora eu não vivo mais nas trevas, eu vivo na luz, e essa luz é Jesus, e Ele também, Ele quer te clarear, Ele quer te tirar das trevas também. Aleluia, irmãos. E agora nós já começamos a dar frutos, nós começamos a ser restaurados, e agora já começa a existir uma esperança. Aleluia, irmãos. Está sentindo um adubinho no seu pé, irmãos? Deus já começou a adubar você. Você já começou a ser uma árvore frutífera. Lembra que eu falei a última pregação que eu falei da jabuticaba, irmãos? Coisa linda que está lá. Pergunta para a pastora, não venha se comer agora, porque eu adubei a jabuticabeira. E quando você começa a adubar, irmãos, quando você começa a orar, quando você começa a ter essa intimidade com o Senhor, você vai ser uma árvore frutífera. Você vai compartilhar, você vai semear em abundância, irmãos. Aquele que serve a Deus não tem medo de compartilhar, sabe por quê? Porque o dono da sementeira é Deus, irmãos. Nós nunca vamos vencer a Deus. Se você dá 100 para Deus, Deus dá 1000. Se você dá 1000 para Deus, Deus dá 10.000 para você. Nós nunca vamos vencer a bênção. E tem muitos avarentos por aí. Olha que eu vou pegar minha bênção quietinha, não vou contar para ninguém, eu vou pegar somente para mim. E Deus já começa a restaurar uma nova esperança. Livro de Salmos, Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe, Salmo de número 126. Amém, irmãos? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Olha, coisa linda, irmãos. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Olha aí, irmãos, você que está vendo a sequidão, Deus, Ele começa a mudar a sua vida a partir de hoje. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia! Trazendo os seus feixes, trazendo o seu melhor presente. Mas existe um porém aqui, irmãos. Existe um porém, existe uma vírgula. Verso 6: aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Quantas vezes você tem chorado
Quantas vezes você tem chorado na sequidão, você tem desanimado, mas você tem lançado a semente, aleluia, você tem lançado a semente, você tem feito a sua parte. Não importa a sequidão, não importa o choro que vocês têm passado, mas a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, a partir do momento que nós lançamos a semente, nós voltaremos com cantos de alegria, trazendo nossos feixes, os nossos presentes, aleluia. É promessa para a minha vida e para a sua vida. E agora nós chegamos na melhor parte. Lembra, irmãos, que você estava na sequidão, você estava somente vivendo de rótulo, mas agora nós começamos a chegar na bonança, o novo com Deus. João capítulo 15, versos 1, aqui a palavra nos fala de novo, não da figueira, mas na videira. Agora Deus já muda. Aquela figueira que não deu frutos, ela secou, foi lançada no fogo, mas agora Deus, Ele começa a restaurar nossas vidas, e Deus, Ele nos transforma na videira. Mas pastor, por que videira? Por que videira, pastor? Primeiro milagre de Jesus, meu querido, você lembra? No casamento, primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho, transformou água em vinho. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda. Amém, irmãos? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, o que Deus faz, irmãos? Deus, Ele poda, Deus, Ele corta. Talvez aquele galho, irmãos, que não está dando fruto, aquele galho que tem atrapalhado, sabe aquele atrapalho da comunhão com Deus, Deus, Ele está te podando hoje, para que aquele galho não seja uma decepção para a sua vida, e Deus, Ele está cortando, aleluia. E tem muitas pessoas que são rebeldes. Puxa vida, aconteceu isso, eu não vou mais na igreja porque eu estava indo bem, né? Eu estava ajudando um pastor, estava ali trabalhando na igreja, dando o meu melhor, e o irmãozinho ali falou alguma coisa que eu não gostei, eu não vou mais lá. E a pessoa não deixa Deus podar ela, a pessoa não deixa Deus cortar ela. Não cortar, irmãos, retirar, lançar uma maldição e a pessoa secar, não, é o cuidado de Deus. Você hoje está sentado no banco hoje, você vai ser líder amanhã. Lembre-se de uma coisa, não esqueça disso, irmãos, tudo que você fizer para Deus, é para Deus. Não é pastor Adriano, não é pastor Regina, não é pastor Kira, não é pastor Sumara, não é o seu irmãozinho abençoado, não. Tudo que você fizer amanhã na igreja é para Deus. E se precisar podar, meu querido, vai ter poda. Se precisar podar, deixa podar, para que quando podar,
nós seremos capacitados para dar mais frutos. Aleluia! Mais frutos. Ou você acha que você vem na igreja, tudo maravilha, tudo bonzinho, tudo santo, não vai acontecer nada? Vai acontecer, meu querido, vai acontecer, porque nós somos seres humanos pecadores, e nós mexamos com seres humanos pecadores, e não adianta ficar bravinho não, meu querido, porque se Deus colocou nós, se Deus delegou autoridade para cada um de nós, para fazer, então nós precisamos respeitar a autoridade, uma hierarquia. Eu sou o pastor debaixo da cobertura do pastor Adriano. Se ele falar assim para mim, pastor Akira, olha que não concordo com isso, não concordo com aquilo, irmãos, eu vou embora. Pastor, o senhor está ficando muito pesado para mim, vou embora. Irmãos, nós precisamos aprender a ser podados. Nós não somos mais crianças. E se Deus, Ele deu autoridade para você, irmãos, se Deus delegou isso para você, antes mesmo de delegar para o pastor Adriano ou para mim, Deus, Ele já delegou para nós. Então você não pode lançar fora algo que Deus deu para você. Se eu falar amanhã, olha aqui, eu vou embora porque eu não quero mais ser pastor, eu vou embora, eu já não quero mais ser pastor, porque pastor é muito doído, o povo é muito ingrato. A gente vai lá, cuida das ovelhas, cuida das pessoas, a pessoa vai lá e dá uma rasteira na gente, eu vou embora, não quero mais saber disso. Irmãos, eu vou entregar meu cargo para quem? Eu vou entregar meu cargo, eu falo aqui, pastor, eu não quero mais ser pastor, eu quero entregar a minha nomeação de pastor para você, dá um jeito nela. Não é assim que funciona, irmãos, porque foi Deus que me deu, e assim sucessivamente, irmãos. Nós precisamos criar uma igreja forte, uma igreja que não fica aí com mimimi não, uma igreja que tem que ser podada, e quando ela poda, irmãos, a palavra de Deus diz que ela corta para que dê mais frutos, aleluia, mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Irmãos, nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira. Olha aqui a videira, Jesus. Estamos ali, irmãos, conectados. Nós estamos conectados. Aí você fala assim, olha aqui, eu sou um galho bamamã, eu posso tudo. Você desliga da videira. Desliga da videira para você ver o que acontece, irmãos. Acabou, irmãos, acabou. Se eu pegar o galho mais bonito da jabuticabeira da minha casa, aquele galho que está pretinho da jabuticaba, eu for lá amanhã, cortar, irmãos, é 2 dias aquele galho ele começa a secar. E aqui a palavra de Deus, irmãos, aqui a palavra de Deus, ela nos orienta que nós precisamos permanecer na videira verdadeira, aleluia. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Então que possamos, irmãos, ter essa verdadeira mudança. Jesus essa noite Ele quer nos conectar com Ele. Jesus essa noite Ele quer nos ligar. Você está ligado na videira verdadeira, meu querido. Você é uma árvore frutífera a partir de hoje. Nós somos uma árvore frutífera a partir de hoje. Aleluia. Coloque-se de pé. Não importa o jeito que você chegou essa noite, mas aqui a palavra de Deus diz que Ele já nos ligou a partir do momento que nós aceitamos a ser ligado. Feche teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração nessa noite.